Você já queimou algum equipamento seu ligando na tomada errada ou até mesmo ligando numa bateria de uma tensão diferente? Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre volt, watt e ampere, né? Ou tensão, potência e corrente, para você nunca mais queimar nada, nem ligar na tomada errada, nem nada do tipo. Fica aí que eu vou te explicar. Então, esses termos e grandezas, né, são coisas que todo mundo confunde e pode acabar tendo equipamento queimado, né, se fizer de modo errado. São as três grandezas principais da elétrica. Tem resistência e outras coisas, mas o principal para você ligar um liquidificador, uma lâmpada, alguma coisa do tipo, um motor, vai ser isso. O que é, assim, dando um resumo antes de falar especificamente de cada um? Volt é a força da energia. Vamos fazer uma analogia de caixa d'água, água, cano, pressão no vídeo todo. Volt é o que? É a força da água, é a força da energia, é a diferença de potencial. Diferença porque quando você subtrai um número do outro, ou quando você está comparando as coisas numa reta numérica, você não fala que é a diferença dos dois? Então, na tensão é a mesma coisa, é a diferença de potencial entre a tomada, por exemplo, e o dispositivo. O dispositivo começa com zero, então a diferença da tomada para o dispositivo, se for 110, é de 110 volts. No caso é 127, mas é só do jeito comum de se falar. Ou seja, é a força da energia, como se fosse a força da água. Quanto mais alta a caixa d'água, mais força ela vai ter. Assim como a tensão. Quanto mais alta a tensão, mais força essa energia vai ter. A corrente já é a vazão. É, por exemplo, a grossura, a espessura do cano. Um cano fininho vai passar pouca água, um cano maior, mais espesso, vai passar muito mais água. Pode ter alguma confusão do tipo, então se tiver mais alto, mesmo sendo um cano mais, tipo um cano de 10 milímetros, a 10 metros de altura vai sair X. A 20 metros de altura, esse mesmo cano vai sair 2x. Pode ter uma confusão desse tipo, mas não leva para esse lado. Pensa individualmente. Só a altura vai determinar a força e só a espessura do cano vai determinar a corrente. Potência é o que esses dois multiplicados, que eu já vou falar, medido em watts, vai conseguir fazer. Certo? Agora vamos fazer explicações técnicas de cada um, mais aprofundadas. Vamos começar pelo volt, então. O que é o volt? A tensão, certo? Esse vídeo aqui tem muita referência do canal do Manual do Mundo. Tem um vídeo deles, né? Eu assisto desde pequeno, tem um vídeo deles falando sobre isso. No caso aqui eu fiz do zero, mas se eu falar uma frase muito parecida, é porque eu vou lembrar deles lá, é a inspiração deles também. O volt é a força, como eu já disse. É o que faz a corrente querer andar, os elétrons. Elétron é como se fosse o H2O. É o H2O ali, que é a água, é o elétron, que é a energia. É o que faz a corrente querer andar. A corrente é o fluxo de energia. Então, por exemplo, quanto mais tensão, mais volts, mais essa energia vai querer andar. Pensa assim, na analogia da caixa d'água, pode ter um cano de 10 milímetros e um de 100 milímetros. Se a caixa d'água está nessa altura e a torneira está nessa altura, pode ser um cano de 1 metro de espessura, que não vai sair água de nenhum lugar para nenhum lugar. Ou seja, a diferença de potencial é zero, porque da tomada da caixa d'água para torneira, liquidificador, não tem nenhuma, então a água não quer empurrar. A tensão não quer empurrar a corrente, independente do fluxo. Então, por exemplo, uma pilha tem 1,5 volt, é essa força dela para empurrar a corrente. A tomada tem 110, 220 e assim por diante, é a força que aquela tomada vai ter. Tem a questão de corrente alternada, corrente contínua, mas aí é outro vídeo. Tem um post no blog sobre isso. Sobre isso que eu estou falando e sobre corrente alternada e corrente contínua. Mas sobre esses dois aí depois eu faço outro vídeo. Fazendo uma analogia da analogia aqui, não tinha lembrado disso. Imagina como a pressão do cano. Eu estou falando força, 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 mas o que é essa força? É a pressão do cano, basicamente. Quanto mais pressão vai ter, você não coloca a caixa d'água na laje para ter pressão na hora de tomar banho? A questão não é quanta água vai sair. Isso aí também, óbvio, mas aí é a outra parte, né, que é a corrente. A questão não é quanta água vai sair, é a pressão que vai sair, entendeu? Então a água que sai do chuveiro, da caixa d'água, é a mesmo tanto de água que sai do chuveiro, só que com a água da rua. Mas a água da rua, pelo menos aqui em casa, é infinitamente mais forte. É isso, atenção, é a pressão da água, ou no caso a pressão da energia, a força que aquela energia vai sair. Isso foi a tensão. A tensão, como eu já disse tudo, é a força e é medida em volts. Volts. Tantos volts. A pilha tem 1,5 volt, a bateria tem 12 volts, a tomada tem 110, 220 volts. Aí, por exemplo, igual eu falei, né, o exemplo do Manual do Mundo, ele falou, a voltagem é tanto. Serve. Talvez se você for traduzir alguma coisa do inglês, né, que é voltage,
Eu nunca vi tension, por exemplo, não sou fluente, né? Algum termo que seria equivalente a tensão. Lá é voltage, mas aqui não é voltage, não é voltagem, é tensão. Tenho voltagem, mas é a mesma coisa, igual o Manual do Mundo falou, o Iberê falou, é a mesma coisa que você falar, a metragem daqui até a escola é 1 quilômetro. Não é metragem, é a distância. Assim como não é voltagem, é tensão. Bora pro próximo agora. Agora falando sobre a corrente. Corrente é o tanto de água que vai passar. Assim como a tensão é a força que faz a água empurrar, a corrente é o tanto de água que vai passar com a tensão empurrando. É a espessura do cano que eu falei. Não a espessura do cano, né? Mas a espessura do cano é proporcional à corrente. É o fluxo de elétrons. A corrente é o fluxo de elétrons. Por isso esse nome, corrente, né? Imagina uma corrente, é tudo preso um no outro e vai passando seguido. Na analogia da caixa d'água, do fluxo e tal, voltando para o chuveiro, por exemplo, a pressão da água é o que vai fazer a água sair mais forte. Então agora já foi isso. Ela vai cair com uma força lá que faz uma massagem nas suas costas. Você ligou na água da rua, por exemplo. Agora a questão é o quanto de água que vai sair. Aí entra a espessura. Tanto do cano, é óbvio, né? Se tiver um cano espesso para sair bastante água, mas tiver um chuveiro com furo tudo entupido, não vai adiantar nada. Mas assim, sem complicar muito. Imagina só que a água aparece lá no chuveiro. A espessura do cano vai ser determinada pela corrente. Por isso que coisas que determinam mais corrente, necessitam de mais corrente, como por exemplo a máquina de solda ou algo do tipo, carro elétrico, esse tipo de coisa, precisam de fios mais grossos. Assim como uma piscina de 20 mil litros para encher ela vai precisar de um tubo muito mais grosso do que a mangueira de jardim que tem 1 centímetro, ali, 1 dedo de espessura. Entendeu? Essa é a diferença. A espessura do cano, ou no caso do fio, a água é a melhor analogia que tem. É o que vai determinar se vai conseguir passar tudo aquilo de corrente ou não. Então, por exemplo, o que eu falei, a diferença de potencial é zero. A caixa d'água está na mesma altura da torneira, mas o fio, o cano é dessa grossura, não vai acontecer nada. Dessa grossura, não vai acontecer nada. E dessa grossura aqui, que nem cabe na câmera, não vai acontecer nada porque a força é zero, não tem força empurrando. Só que se está nessa distância aqui, ó, imagina que a caixa d'água está nessa linha aqui, ó, do meu painel, e a torneira está na linha de baixo. Essa, sei lá, 110 volts, por exemplo. 110 volts. A 1 ampere, que vamos dizer que seja 1 centímetro o fio, o cano, perdão, 1 centímetro o cano, vai ter lá, eu vou explicar depois, mas vai ter 100 watts de potência, né? 100 volts, perdão, rapaziada, vamos refazer aqui. Daqui pra cá tem 100 volts, vou fazer com 100 para ajudar a conta. 100 volts daqui pra cá. Com 1 ampere, que seria um cano de 1 centímetro, por exemplo, vai ter 100 watts de potência. Mas eu já vou entrar na questão do watt, não se desespere. A mesma tensão, os mesmos 100 volts, não vai vir mais para cima para aumentar a tensão, os mesmos 100 volts num fio de 10, num cano de 10, por exemplo, né, na analogia da água, num cano de 10, vai ter 1000 watts. É muito mais corrente passando. Ou seja, o banho, você vai ter a força lá que vai fazer a massagem em você. Só que aquela massagem é a força. Mas você demora 5 minutos com um cano de 1 centímetro só para molhar o cabelo e lavar, e com um cano de 10, 5, né, vai ser 5 vezes menos. Você vai demorar o que então? 12, você vai demorar 1 minuto. Você vai demorar 1 minuto aqui, ou se eu errei a conta, é só uma analogia, tá, rapaziada? Você vai demorar 1 minuto para encher o cabelo de água, encher assim, no sentido dele ficar encharcado. Essa é a diferença. A pressão é a mesma, entendeu? A pressão é a mesma. Você vai conseguir fazer a massagem nas suas costas, por exemplo. Mas no começo do banho, para você lavar o cabelo, com pouca pressão, com pouca corrente, ou seja, com o cano mais fininho, você vai demorar 5 minutos, e com o cano grosso, o mais espesso, vai ter mais corrente, você vai demorar 1 minuto ali, porque vai estar caindo muito mais água. Mas a força é a mesma. Essa é a definição de corrente. Corrente medida em amperes, certo? Assim como a tensão, ó, já ia falar voltagem. Assim como a tensão tem o termo voltagem, que não é o correto, corrente tem o termo amperagem. Amperagem eu, pelo menos, acho menos pior do que voltagem ainda, mas continua tecnicamente não correto. O certo é corrente, certo? Agora pro próximo aí e último já. Só um adendo, pessoal, antes de acabar o corrente aqui pro watt, que eu acabei esquecendo. A questão da bateria tem ampere e hora, é o AH que você vai ver. É a principal coisa que você vai ver numa bateria na hora de comprar. Tensão, né, o volts, e a corrente. Só que a corrente é outros 500 na bateria. Não é outros 500, mas é um termo que eu vou fazer um vídeo só isso. Como eu disse aí no vídeo dos EPIs, né, eu acho que eu vou postar ele primeiro, que eu tô fazendo tudo junto, tá tudo aqui no roteiro. Então eu vou ver se eu gravo tudo junto já agora. Aí eu não sei a ordem que eu vou postar.
mas vai ter um vídeo falando sobre isso. Esse amperes hora é uma medida de quanta corrente a bateria consegue entregar em 1 hora. Mas aí vai ter um vídeo só para isso. Agora sim, vamos para o watt. Watts é o quê? Potência. Assim como tensão, assim como volt é tensão, ampere é corrente, watt é potência. O certo seria o contrário, né? Tensão é medida em volts, corrente é medida em amperes e potência é medida em watts. Ou watts, como você preferir. Eu falo watts, watt, depende da hora. Eu acho que eu falo mais watts. Watt é a potência, a capacidade de realizar trabalho. É o total, é o que vai ser medido ali. Como que se mede watts? Diferente de volt ou ampere, que é algo primário, vamos dizer, é aquilo e aquilo, watt é um produto. É um produto da multiplicação de volt vezes ampere, de tensão vezes corrente. A ordem não importa, né, porque é uma multiplicação. Então, por exemplo, um motor, liquidificador de 1000 watts, 110 volts, aproximadamente ali 9 amperes. Mas é óbvio que isso é pico. O que é o pico? É o máximo ali. Na hora que você liga, que o motor tem que estar tá cheio de gelo ali, por exemplo, do liquidificador, ele tem que quebrar para sair tudo da inércia ali e depois ele começa a girar. Aquilo é o pico. Aí depois, na hora que ele já está girando e tal, já tudo virou uma pasta, aí ele normaliza para menos. As empresas colocam só a potência de pico, porque você fala, 1000 watts e tal, mas na realidade é 300, 500, até porque os fiozinhos que vêm não iam aguentar 9 amperes. E é aquilo, a corrente que manda. Vai ser outro vídeo isso aí também, que eu falei no vídeo de série e paralelo, mas talvez eu faça um vídeo só para isso. É a corrente, é a tensão que manda. Se a tensão não pode mudar, o que vai mudar é a corrente. E um fio daquele não vai aguentar 9 amperes, entendeu? Então aquilo lá é só a tensão de pico. Ou seja, é o máximo que aquilo aguenta. Chuveiro, 8000 watts. Não é 8000 watts no desligado, é 8000 watts no máximo quente que ele vai. Se diminuir um pouco, ele vai ser menos de 8000 e tal, assim por diante. Então é aquilo. Watts é a potência a capacidade daquilo realizar trabalho. Então o liquidificador tem 1000 watts, ele tem a capacidade de realizar trabalho de 1000 watts. Tensão vezes a corrente. Assim, até por isso que a sua conta de energia vem medida em watt. Quilowatt, porque ao longo do mês você vai consumir mais de 1000 watts e acaba virando quilowatt. E para quem tem dúvida, essa questão de quilo, mega, giga, é a mesma coisa de armazenamento de computador, de celular. Você só vai trocar o byte, porque é a medida de informática, para watt nesse caso, ou volt, ou ampere, ou grama, qualquer outra coisa aí, entendeu? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, a mesma coisa. Watt, kilowatt, gigawatt, megawatt, mas giga e megawatt é usina. Diferente de computador que a gente já está no tera, residencialmente, na residência, residencialmente não sei nem se existe essa palavra. Na residência ali já é civil, já é comum ter tera, na energia é mega e giga é só usina que tem. Em casa é 300 kW no máximo, ou seja, não chega nem a 1 gigawatt. Então é isso, é a mesma coisa. Por isso que a sua conta de luz é medida em watts, porque a capacidade das coisas realizarem trabalho, então é o tanto de trabalho que essas coisas ligadas na energia que você tem gastaram, quanto que elas realizaram de trabalho. Lâmpada de LED, essa aqui que está na minha frente, por exemplo, 9 watts ela, 110 volts ou 220, então ela puxa pouquíssima corrente, por isso que fala que o LED consome pouco, porque são 120 watts, aí você faz a prova real, né? São 9 watts dividido por 110 volts ou 220 volts. Entendeu? Aí vai dar uma corrente mínima. Eu vou botar aí na edição. Vai dar uma corrente muito pequena. Por isso que tem até aquele mito de que 220 gasta menos energia. Não, 220 não gasta menos energia. Pode ter alguma questão de eficiência, porque aí o fio não vai esquentar tanto, algo do tipo, mas assim, na conta literal não diminui. Porque se a lâmpada é 9 watts, vai continuar sendo 9 watts. Então, assim, a corrente vai aumentar no 110 volts para dar os 9 watts dela, mas a tensão diminuiu. Mas, justamente, a concessionária, a Enel, por exemplo, ela não vai medir em watts. Ela não vai medir em volts ou amperes. Ela vai medir em watts. No fim das contas, tá aqui, ó, volt e ampere da lâmpada. Se você troca no 220, você aumenta os volts e diminui mais o ampere. O watts continua a mesma coisa. Se ele estava aqui, ele vai continuar aqui. Ou seja, a concessionária vai cobrar a mesma coisa. Por isso que tem esse mito aí, mas não dá nada isso aí. Agora um resumão aqui. Volt é a pressão da água, é a força que vai empurrar a água. Se não tiver essa pressão, pode ter um tubo que você consegue entrar dentro, ou um fio grosso que você tem que pegar as duas mãos para carregar a extensão, por exemplo,
porque se não tiver essa tensão empurrando a energia, não vai adiantar nada. A corrente é a energia sendo empurrada, vamos dizer assim, a corrente que está passando pelo fio, os elétrons que estão passando pelo fio. A tensão é medida em volts, essa explicação que eu dei, e é medida em volts. A corrente os elétrons passando pelo fio e é medido em amperes. E watt é o que vai importar na hora de pagar uma conta, por exemplo, e é o produto de tensão e corrente. Volt vezes ampere. É óbvio que se você fizer aí alguma coisa que você está vendo em casa, provavelmente vai dar menos, porque é o que eu falei, as empresas colocam a potência de pico. Mas se der um pouco menos, é isso aí que você gasta normalmente. Ou, tecnicamente falando, nominalmente, o nominal. A potência nominal é o normal ali do equipamento. Então aqui, por exemplo, estou com a minha colinha aqui de roteiro. A tensão empurra, é o que vai empurrar. A corrente é o que passa, como eu disse, é o que vai ser empurrado. E potência é aquilo que consome aqui, não, é o que é consumido, né? É consumido em potência, em watts, é o consumo em watts. Ampere, erros comuns que o povo fala, que eu até falei do mito aí de 220 gasta menos. Mais ampere queima. Não é que mais ampere queima, mais ampere pode até queimar. Se você estiver numa fonte que você consegue colocar isso. Mas se você vai ligar o equipamento na tomada, o equipamento vai puxar só o que ele precisa. Simples, não vai queimar, porque ele vai puxar o que ele precisa. É igual falar, beber água vai te afogar. Não vai te afogar. Se você beber água a ponto de explodir sua barriga, sim. Mas aí é você que bebeu, não é que a água vai entrar do nada na sua barriga, é isso. É basicamente essa analogia. E confundir capacidade com consumo é outro erro comum também. Capacidade é algo mais relacionado à bateria. Capacidade de gerar tal coisa. Gerar tanta corrente em tanto tempo. Ou outro termo que eu vou falar no vídeo também, que é watt-hora, a capacidade de realizar trabalho em hora também. Mas aí é coisa de bateria, é outros 500. Confundir capacidade com consumo. Consumo é o watt, capacidade é o watt-hora, certo? Se não está certo, aí eu vou fazer outro vídeo, né? Provavelmente não vai estar certo, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, ou no vídeo de série paralelo, caso eu não fazer esse outro vídeo, já tem essa explicação também. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou dessa explicação aqui de volt, watt, ampere, deixa seu like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. É nóis!